quem ainda não faz nada disso na ILPI? Quem não tem esses profissionais, essa assistência, não tem essa cultura, não tem o hábito com os familiares, com os pacientes, qual seria, na sugestão de vocês, o pontapé inicial? Por onde começar? Bom, eu acho assim, o primeiro fator é você fazer uma pesquisa de mercado. Conversar com uma casa que já tenha, pedir indicação, né, eh, saber quanto tempo que o profissional está na área. Eu tinha uma casa ali na Lapa, que eu trabalhava para a casa do marido da dona. E ele falou: "Olha, coloca a Vanessa aí, nossa, muda todo o ambiente e tal". "Não, não dá". Aí eu fui conversar com ela falou assim para mim: "Vanessa, já passou 10 pessoas aqui, você não vai ficar 3 meses, mas meu marido me pressionou tanto que eu vou te colocar". Faz 11 anos que eu tô lá. Juro por Deus. Acho que deu certo, Ela será? fez ela fez um lugar, ela cobriu um lugar para eu poder fazer atividade lá, porque os idosos não faziam e não, tá, eu não, eu vou vamos fazer. "Ai, mas olha, eu tô tremendo", mas hoje a atividade é para o tremor, hoje é exatamente para isso. Vamos lá. Tem uma paciente na morada que é difícil, mas todas as minhas atividades ela faz, todas. Então, para as casas que não têm, né, tem que ter, né, esse é o primeiro passo, tem que ter, É é obrigado. obrigatório ter, né? Importante. É. E procurar um profissional que já esteja na área, porque assim, para você atuar em casa de repouso, você precisa ter uma formação superior, né, seja educação física, seja assistente social, seja gerontólogo, fisioterapeuta. Então, assim, tem muita gente que vai por esse caminho, porque a verdade é que é um serviço bem remunerado, é um serviço bem remunerado, né. Uhum. Eu, por exemplo, se eu vou dar aula na academia, eu vou ganhar 1/3 do que eu ganho atuando em casa de repouso. Então as pessoas vão lá, mas acontecem muitos acidentes. Eu conheço casos, assim, de óbitos, por causa de engolir uma bolinha de isopor, né. Então, outra coisa, a pessoa tem que saber, a pessoa que está trabalhando com idoso, ela tem que saber o que é proibido Verdade. pela vigilância sanitária. Por exemplo, bolinha de isopor é proibido, né. Muita gente fala: "Você não faz artesanato?" Muita gente me cobra. Eu falo: "Não, não faço artesanato". Porque para eu fazer artesanato, eu vou trabalhar com papel e cola. Então é uma coisa muito difícil você trabalhar com papel e cola. Você não pode trabalhar com tesoura, com agulha, com lã, você não pode trabalhar Por com um quê? monte de coisa, porque dá risco, é risco. Tinta, só guache. É. Você dá uma bolinha de isopor na mão de um paciente, você também não pode excluir, né, você está fazendo uma atividade em grupo, você tem que fazer com todos. Você dá uma bolinha num paciente com Alzheimer nível 3, é a primeira coisa que ele vai fazer é engolir. Ou pode Depois dar na para o boca. colega. Pode dar para o colega. Hum. Tesoura, de jeito nenhum. Eu já tive casos de perfuração de um perfurar o outro. Mesmo tesoura sem Mesmo ponta? tesoura sem ponta. Você pode trabalhar com tesoura desde que você manuseie. Uhum. Não pode tesoura, como faca, né, acho que faca também não pode, na hora do almoço, não pode. Não pode faca. Então assim, na verdade são objetos perfurantes, né, Uhum. e a Nunca sabe o tesoura momento da ira deles, né. porque eles podem cortar a língua de um paciente, a orelha de um paciente não tem ponta, mas eles podem cortar, porque entendeu? Então, eu acho que tem que pesquisar muito antes de colocar um profissional dentro da ILPI. Tem grupos de ILPIs, pergunta: "Alguém me indica uma pessoa pra fazer atividade de lazer? Alguém me indica um físio, um musicoterapeuta legal?", né, porque a gente ali no meio, a gente se conhece A muito. indicação é tudo. A gente se conhece Acho que é muito. o QI de todo mundo, desde médico ao profissional que trabalha em LPI. Porque às vezes as pessoas procuram um custo-benefício, só que o custo-benefício pode custar uma vida. E o desculpa não paga uma vida. "Ai, desculpa, foi sem querer", não paga uma vida. Então as pessoas têm que pensar, né, quando eu contratar uma pessoa, calma aí, deixa eu ver se ela é humana, deixa eu ver se ela realmente vai trabalhar como eu trabalho. Porque sempre me coloco assim, como eu gostaria de ser cuidado, porque daqui a um tempo eu vou envelhecer. Então, como eu gostaria de ser cuidada do jeito, eu sempre falo muito isso, né, porque eu dava aula. Eu falava: "Você entregaria a sua veia para você mesmo?". "Não, professora". Então você sabe que você não está preparado. É a mesma coisa com o profissional. Você daria aula para você mesmo? Você entendeu?
E aí você se coloca, não, eu ainda não estou preparada, não. Eu daria aula para mim, porque eu sei que eu sou humana e eu sei do que eu gosto. Então é muito isso. Como que você vai? Eu sempre penso, eu nem penso em mim, eu penso sempre na minha avó e no meu pai, que já foram, mas eram tudo para mim. Eu colocaria eles nessa casa, né? Eu gostaria que eles tivessem essa profissional do lado deles. Então eu sempre falo para os meus funcionários, para os meus colaboradores, eu falo, se você não ama, não fique, porque você não vai ficar. Então já procura outra coisa. Entendeu? Tem que amar, você tem que conversar, você tem que chegar lá rindo. Quando você entra na casa, você tem... Então, tudo isso, eu acho que a pessoa que vai entrevistar, porque a gente é contratado, a gente não é funcionário da casa. A gente faz um contrato de prestação de serviço. A pessoa que vai contratar, ela precisa abordar esses temas. Você gosta? Quanto tempo que você está na área? Quais são os objetos que a gente não pode trabalhar na casa? Para ver se também ela tem o conhecimento, né, de não fazer uma besteira. Pergunta mestre, né? De não fazer uma bobagem e colocar a vida de um paciente em risco, né? Porque, infelizmente, eu já vi muitas coisas assim, de gritos, de maus tratos, de xingo, ou do profissional que faz ele mesmo a atividade rapidinho, tá pronto, tchau. Entendeu? E, infelizmente, eu falo, não acredito nisso. Não dá para acreditar. Não dá. Aproveitando esse tema, como que mede o resultado disso? Como que o dono da ILPI consegue entender que não pelos olhos só de vocês, né? E muitas vezes talvez pelo relato da família, claro, tem uma forma de medir os resultados dessas atividades que são feitas dentro da ILPI? Tem muitas. Sempre tem. Acho que sempre tem. Tem muitas. Adaptação do paciente, né? A adaptação do paciente é uma coisa muito difícil. Quando o paciente entra lá, geralmente ele não quer estar lá, né? Ele quer ficar na casa dele, com as coisas dele, ainda mais acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficar mais apegado às coisas, à casa, ao material, ele não quer sair. Então, assim, quando tem uma atividade, o paciente ele fica tão distraído que ele quer voltar. E muitas vezes a adaptação é feita, não coloca direto. Vai um final de semana, aí a dona fala assim, olha, vem uma quarta-feira que vai ter tal atividade, vai nessa quarta, dorme lá. Então, assim, uma coisa que ajuda muito é na adaptação do paciente, né? E o familiar falou, não, ele aceitou, ele quer ir, legal. Outra coisa é a evolução. Evolução na parte física, na parte mental. Você vê o paciente todos os dias na parte motora, né? O paciente que não quer sair da cadeira, que precisa de auxílio, de repente indo no banheiro sozinho. Nossa, ele está indo sozinho no banheiro? Está indo sozinho no banheiro. Ah, mas não tem o risco de queda? Não, mas ela está aí para prevenir o risco de queda, né? O risco tem, eu tenho, você tem, qualquer um tem. Mas ensina eles a segurar na barra. Pô, que legal, o paciente consegue ir no banheiro sozinha, né? Pra gente, nossa, pra mim é fantástico você tirar um paciente da fralda. E você consegue fazer isso com atividades, com a terapia ocupacional. Porque a terapia ocupacional, ela é uma área da saúde que ajuda o paciente a manter, né, desenvolver ou recuperar a autonomia. Né? Então, assim, você acha que não, mas você vai lá e fica lá pintando lá, pintando. Ai, minha mão formigava tanto, minha mão tremia tanto. Não, minha mão tá parando de tremer, né? Mas o que você tem feito? Eu pintado. Mas como assim, pintado? Pintado. Você tem que segurar o lápis, você tem que apertar o lápis, você tem que ter a coordenação para não borrar, e eles não gostam de fazer de qualquer jeito. Então você tem que ter a coordenação, eu consigo comer.